Olá, jovens estudantes do sexto ano. Meu nome é Pitágoras, professor de matemática, e hoje a gente vai ver uma aula sobre comparação de frações e frações equivalentes, exatamente o mesmo assunto da última aula que tivemos presencialmente, antes de vocês entrarem para o recesso. Só que a gente vai ver novamente porque eu imagino que alguns de vocês já tenham esquecido, ou quem não esqueceu, né, vai relembrar novamente, ok? Então é isso e vamos para a aula. Observe as figuras abaixo. Aqui a gente tem 3 círculos e a representação da parte pintada desses círculos na forma de fração. O primeiro círculo aqui a gente pode observar que ele está dividido em dois, né, duas partes, ou seja, o todo é dividido em dois, e o todo a gente representa aqui na parte de baixo. E tem uma parte pintada. Essa parte que está pintada a gente representa na parte de cima, com 1. No segundo círculo também, a gente tem que o todo ele está dividido em 4 partes. E o todo a gente representa na parte de baixo. A parte pintada, que é 2 partes, a gente representa aqui na parte de cima da fração. No terceiro círculo, o todo é representado por 6 partes. Então, 6 a gente representa na parte de baixo. E a parte que está pintada aqui, no caso são 3, a gente representa em cima. A primeira fração é 1/2, 1/2. A segunda fração é 2/4. E a terceira fração é 3/6, 3/6. Certo? E o que é que eu quero que vocês observem? Quero que vocês observem o seguinte. Que tanto no primeiro círculo, quanto no segundo círculo, quanto no terceiro círculo, a parte que está pintada, ela é exatamente metade do círculo. Né? Aqui no primeiro círculo, essa parte de baixo é metade, a parte que está pintada é metade, a parte de cima é a outra metade. Aqui também, parte de baixo é metade do círculo e a parte de cima que não está pintada é a outra metade. E no terceiro a mesma coisa. A parte de baixo que está pintada, ela representa metade do círculo. Né? A parte de baixo que está pintada é uma metade, a parte de cima que não está pintada é outra metade. Ou seja, nos 3 círculos, a parte que está pintada, ela é metade do círculo. O que é que isso significa? Significa o seguinte, ó, que essa fração aqui, que representa a parte pintada, ela é exatamente igual a essa fração aqui, que representa a parte pintada desse círculo, que também é igual a essa parte aqui, essa fração, que representa a parte pintada do terceiro círculo. Ou seja, essa fração ela é igual a essa, que por sua vez também é igual a essa. E aqui a gente tem um pouco do conceito de frações equivalentes. Para consolidar melhor o conceito de frações equivalentes, a gente vai ver alguns exemplos em que vocês irão poder associar melhor essa ideia. Primeiro aqui eu tenho a seguinte fração, 12/4. E a gente já estudou que as frações elas são a forma de representar a divisão. Então, se eu tenho 12/4, é a mesma coisa de eu ter 12 dividido para 4. E 12 dividido para 4 a gente sabe que é 3. Certo? Então, vou pegar agora essa mesma fração, 12/4. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar tanto o numerador, que é o número de cima, quanto o denominador pelo mesmo número. Posso multiplicar pelo 5, pelo 6, pelo 15, pelo 20, pelo 10, tanto faz. Eu vou multiplicar pelo 2, porque eu quero ter uma fração pequena. Então vamos lá, 12 vezes 2 é igual a 24. E 4 vezes 2 é igual a 8. Então quando eu multipliquei o 12 pelo 2 e o 4 pelo 2, eu obtive a seguinte fração, 24/8. Novamente, as frações são a forma de representar a divisão. Então, se eu tenho 24/8,
é a mesma coisa de ter 24 dividido para 8. E 24 dividido para 8 a gente sabe que é 3. Agora eu vou pegar essa mesma fração, 12 sobre 4. Só que ao invés de eu multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, eu vou procurar um número que divide tanto o número de cima quanto o número de baixo. A gente pode observar aqui que o 12 é par e o 4 também é um número par. Se os dois são números pares, eu posso dividir o número de cima, o numerador, e o número de baixo, o denominador, por 2. Quando eu divido 12 por 2, eu encontro 6. Quando eu divido 4 por 2, eu encontro 2. E aí eu fico com a seguinte fração: 6 sobre 2. E 6 sobre 2 é a mesma coisa de 6 dividido para 2, que é igual a 3. O que é que eu quero que vocês observem agora? A gente viu que 12 sobre 4 é igual a 3. A gente viu também que 24 sobre 8 também é igual a 3. E por último, a gente viu que 6 sobre 2 também é igual a 3. Ou seja, nas três frações a gente encontrou como mesmo resultado o número 3. O que é que isso significa? Significa que a fração 6 sobre 2 é igual à fração 24 sobre 8, que também vai ser igual à fração 12 sobre 4. E essas três frações são exatamente iguais a 3. Ou seja, a fração 6 sobre 2 ela é equivalente à fração 24 sobre 8, que também é equivalente à fração 12 sobre 4. Dando continuidade, eu quero obter aqui duas frações equivalentes a essa primeira fração, 1/5, e também quero obter duas frações equivalentes a essa segunda fração, 2/3, certo? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que não tem como eu obter uma fração equivalente em nenhuma dessas duas, por meio da divisão. Por quê? Porque não tem nenhum número que divide tanto o número de cima quanto o número de baixo. Tanto nessa primeira quanto nessa segunda. Nessa segunda também não tem nenhum número que divide o número de cima e o número de baixo. A não ser 1, né? Só que se eu fosse dividir por 1 em cima e embaixo, eu ia ficar com a mesma fração. Então, como é que eu vou conseguir duas frações equivalentes aqui? Eu vou conseguir por meio da multiplicação. Primeiro, eu vou escolher um número para multiplicar o número de cima e o número de baixo. Qual vai ser esse número? Eu vou escolher aqui o número 4. 1 vezes 4 é igual a 4. E 5 vezes 4 é igual a 20. Posso pegar a mesma fração, 1 sobre 5, ou 1/5, e multiplicar por outro número para obter outra fração equivalente. Vou multiplicar aqui agora por 7. Multiplicar por 7 em cima e por 7 embaixo. 1 vezes 7 é igual a 7. E 5 vezes 7 é igual a 35. Ou seja, a fração 4 sobre 20, 4 vinte-avos, e a fração 7 sobre 35, 7 35-avos, elas são equivalentes à fração 1 sobre 5. Agora, do mesmo modo, a gente vai obter a fração equivalente aqui à fração 2/3. Primeiro, vou escolher um número para multiplicar em cima e embaixo. Vou escolher agora o 3. 2 vezes 3 é igual a 6.
3 vezes 3 é igual a 9. E aí eu consegui a fração equivalente 6 sobre 9. Também posso pegar a mesma fração, 2 sobre 3, e multiplicar por outro número para obter outra fração equivalente. Vou multiplicar em cima agora, deixa eu ver, por 10. E embaixo também por 10. Lembrando que o número que eu multiplicar em cima, obrigatoriamente deve ser o número que eu vou multiplicar embaixo. 2 vezes 10 é igual a 20. E 3 vezes 10 é igual a 30. Que foi que eu descobri com isso? Que a fração 6 sobre 9 e a fração 20 sobre 30, elas são as duas equivalentes à fração 2 sobre 3. Agora, simplificação de frações. A simplificação de frações é quando eu reduzo uma fração por meio da divisão, certo? Nessa primeira fração aqui eu tenho 3 sobre 9, e aí eu vou ter que procurar um número que divide tanto o número de cima quanto o número de baixo. Esse número que divide tanto em cima quanto embaixo, como vocês podem observar aqui, é o 3. O 3 ele divide por 3 e o 9 também divide por 3. 3 dividido por 3, a gente sabe que é 1. E 9 dividido por 3 é igual a 3. Agora a gente pode observar que não tem nenhum outro número que divide tanto em cima quanto embaixo. A não ser o 1, né? Só que o 1, a fração vai ficar a mesma coisa. No segundo exemplo aqui, a segunda fração, a gente tem 2 sobre 10. Eu tenho que procurar um número que divide tanto o número de cima, o 2, quanto o número de baixo, o 10. Como o 2 ele é um número par e o 10 também é um número par, a gente pode perceber que os dois aqui são divisíveis por 2, pelo critério de divisibilidade que a gente já estudou também. 2 dividido por 2 é igual a 1, e 10 dividido por 2 é igual a 5. Novamente, não tem mais nenhum número que divide tanto o número de cima quanto o número de baixo. Então, a nossa simplificação acaba aqui. Nessa terceira, a gente também tem que procurar um número que divide tanto em cima quanto embaixo. O número que divide o número de cima, o 5, e o número de baixo, o 15, é o 5. O 5 eu consigo dividir para 5 e o 15 também consigo dividir para 5. 5 dividido para 5 é igual a 1. E 15 dividido para 5 é igual a 3. Aqui embaixo a gente tem dois exemplos que eu quero que vocês observem o seguinte. Que não importa a ordem que a gente está simplificando. O que importa é que a gente chega numa fração que ela é reduzida a um ponto que não tem mais como ser reduzida. Certo? Então vamos lá. O primeiro número é o 8, o segundo é o 12. O número de cima o 8, de baixo o 12. Eu posso observar que tanto o 8 quanto o 12 são pares. Se é um número par, pode ser divisível por 2. Então, vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Observo que ainda dá para dividir por 2. Né? O 4 é par e o 6 é par. Então, vou dividir em cima por 2. Embaixo também vou dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Agora, não tem mais nenhum número que divide o número de cima e o número de baixo ao mesmo tempo. Né? Não tem mais um número em comum que divide tanto o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Então, como não dá mais para reduzir essa fração, então a gente acaba a simplificação aqui. Vamos agora aqui para a mesma fração, né? Só que eu vou fazer de outro modo. Eu tenho aqui em cima o 8 e o 12. O que é que eu posso observar? Que o 8 eu consigo dividir por 4. O 12 eu também consigo dividir por 4. Então, vou dividir esse 8 aqui por 4.
Vou dividir esse 12 aqui por 4. 8 dividido por 4 é igual a 2. E 12 dividido por 4 é igual a 3. Enquanto aqui na primeira simplificação, eu dividi por 2 para conseguir chegar na fração reduzida. Aqui eu dividi só por 4 para chegar na fração reduzida. O importante é chegar nessa fração em que eu não consigo mais reduzir ela, não consigo mais simplificar ela. Não importa o método. Agora a gente vai ver um pouco de comparação de frações. Primeiro relembrando aqui o conceito de maior que e menor que. Maior que é quando uma coisa é maior que outra, né? Um número é maior que outro. Exemplo. Comparação entre o 5 e o 1. O 5 é maior que o 1. Então a gente vai representar 5 maior que 1 utilizando esse símbolo aqui. 5 maior que 1. E o menor que quando uma coisa é menor que outra. Então, comparando novamente o 1 e o 5. O 1 é menor que o 5. Então a gente vai ter que 1 é menor que, usando o símbolo aqui, 1 é menor que 5. Agora a gente vai ver a seguinte situação. Vamos imaginar aqui a divisão de 20 dividido para 5. 20 dividido para 5 é igual a 4. Vamos imaginar agora o 20 dividido para 4. 20 dividido para 4 é igual a 5. O 20 agora dividido para 2. 20 dividido para 2 é igual a 10. E por último, 20 dividido para 1. 20 dividido para 1 é igual a 20. Certo? O que é que eu quero que vocês vejam com isso? Quero que vocês observem o seguinte, que quanto mais eu diminuo o denominador, ou seja, quanto mais eu diminuo o número de baixo, maior fica esse resultado aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Primeiro era 5. Aí foi que eu fiz? Diminuir mais o denominador, diminuir mais o número de baixo. Aí botei o 4. Quando era 5, o resultado deu 4. Quando foi 4, o resultado ficou 5, ou seja, o resultado aumentou. Quando eu diminuí mais o denominador, em vez de 4 eu coloquei o 2, o resultado ficou 10, ou seja, o resultado aumentou. Quando eu diminuí ainda mais o denominador, o número de baixo, o resultado novamente voltou a aumentar. Ou seja, quanto mais eu diminuo o denominador, mais o resultado aumenta. Isso é importante para a gente comparar frações em que o numerador é menor que o denominador. Exemplo, na fração 1/2, a gente pode observar que o numerador é 1, o denominador é 2. Ou seja, o número de cima é menor que o número de baixo. Na fração 1/4 é a mesma coisa. 1/4. O número de cima é menor que o número de baixo. Certo? Então, para a gente comparar qual é maior que qual aqui, a gente vai ter que observar essa regra, né? Quanto mais eu diminuo, quanto eu mais diminuo o número de baixo, maior fica o resultado. Então, aqui é a mesma coisa. Quanto mais eu diminuo o número de baixo, maior é o resultado. Então, qual vai ser o maior aqui? Vai ser esse aqui que é dividido por 2 ou esse que é dividido por 4?
pelo que a gente já viu aqui, o maior vai ser o que é dividido por 2. Por quê? Porque quanto menor for o denominador, o número de baixo, maior o resultado. Como o menor aqui deles é o 2, certo? O 2 é menor que 4. O resultado dessa fração aqui, vai ser maior que o resultado dessa fração. Então, quando eu for comparar 1 sobre 2 e 1 sobre 4, eu vou ter que 1 sobre 2 é maior que 1 sobre 4. Para finalizar, eu quero só fazer algumas observações. A primeira é o seguinte: quando eu tenho um número em que o numerador, ou seja, o número de cima, ele é maior que o número de baixo, essa fração, ela consequentemente vai ser maior do que aquela em que o número de cima é menor que o número de baixo. Novamente, quando eu for comparar duas frações e uma delas, o número de cima, o numerador, é maior que o de baixo, consequentemente, essa fração, ela vai ser maior do que aquela em que o número de cima é menor que o de baixo. Aqui a gente pode ver que tem 17 sobre 5. Essa fração ela tem um número de cima maior que o número de baixo. Essa fração tem um número de cima menor que o número de baixo. Então, essa fração aqui, 1/2, vai ser menor que a fração 17 sobre 5. Então, 1/2 menor que 17 sobre 5. Quando a gente tem a comparação de duas frações em que o número de cima é maior que o de baixo, a gente, para fazer essa comparação mais rápido, a gente pode só simplesmente fazer a divisão. Então vamos lá, para comparar eu vou fazer a divisão. 10 dividido para 2 é 5. E 30 dividido para 5 é 6. Então nessa daqui eu tenho que o resultado é igual a 5. Nessa daqui eu tenho que o resultado é 6. Então é como se eu fosse comparar 5 e 6. Entre o 5 e o 6, quem é maior? O 6 é maior. Então aqui eu tenho que 10 sobre 2 vai ser menor que 30 sobre 5. Por último, a comparação aqui entre essas duas frações. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma dessas duas frações ter o mesmo numerador, ou seja, o mesmo número de cima. Como eu posso observar aqui, ó, essa primeira fração ela não tem mais como ser reduzida, não tem mais como ser simplificada, porque não tem nenhum número que divide tanto o 2 e o 3. Essa fração aqui, ela tem como ser simplificada. Eu posso dividir em cima por 2 e embaixo eu também tenho que dividir por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Agora eu posso comparar a fração 2 sobre 3 e a fração 2 sobre 10. Por que eu posso comparar? Porque o numerador é o mesmo. O numerador é igual a 2. Como a gente já viu, quanto menor for o número de baixo, maior vai ser o resultado. Como aqui eu tenho que o 3 ele é menor que o 10, então o resultado aqui dessa fração vai ser maior que o resultado dessa fração. Ou seja, 2 sobre 3 é maior que 2 sobre 10. Também poderia encontrar uma fração equivalente aqui, ó, multiplicando em cima e embaixo por 2. Multiplica aqui por 2 e aqui por 2. Quando eu multiplico em cima por 2, vou ficar 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 2, 6. Agora aqui, ó, eu iria ficar com os dois numeradores, os dois números de cima iguais.
E aí eu poderia fazer a mesma comparação. Quando eu fosse fazer a comparação, eu iria ver que 4 sobre 6 é maior que 4 sobre 20.